já está gravando, certo? Aí depois eu disponibilizo para vocês. E aí, pessoal, eu vou começar essa aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, com vocês. Pronto, né? Vocês estão visualizando aí a minha tela, né? E aí eu vou abrir aqui o texto do trabalho. Texto do trabalho. Contrato aqui. Pronto. Esse aqui é o texto do trabalho, né? Que foi pedido. Ok? Então, para os dados de uma rede elétrica de distribuição em baixa tensão, disponibilizados em formato OpenDSS, crie um Jupyter Notebook ou inicie uma sessão no Google Colab e, utilizando a biblioteca OpenDSS Direct, carregue o módulo da rede. Execute o fluxo de carga, inicialmente no modo Snapshot e em seguida no modo Early, né? Plote os gráficos de circuito de um referenciado e perfil de tensão no modo Snapshot. No modo Snapshot e em seguida os gráficos de módulo da tensão e de potência ativa no início do alimentador para o período de 24 horas, certo? A gente pode começar por aqui. Por essa primeira questão, tá bom? Então, eu recomendo, né, que vocês... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Eu recomendo que vocês aqui utilizem o Jupyter Notebook ou o Colab, tá bom? Como eu acredito que a maioria de vocês está fazendo no Colab, porque é mais fácil, não precisa configurar nada, né? Eu vou utilizar o Colab aqui também, tá bom? Então eu vou dar uma visão aqui de como é que vocês podem fazer. É interessante que quando você cria um projeto no Google Colab, né, você está logado, né? Você está logado na sua conta do Google, e aí ele cria uma pasta no Google Drive que até diferencia essa pasta, né? Ele coloca aqui ela em amarelinho e ela chama Colab Notebooks, né? Então é aqui que os notebooks do Google Colab eles são armazenados, caso você não especifique um local para que esses arquivos sejam armazenados, tá bom? Então aqui eu vou abrir um notebook dentro dessa pasta, mas eu criei uma subpasta. E esse procedimento que eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer em qualquer pasta do Google Drive. Eu acho melhor criar o notebook por aqui, porque aí você sabe direitinho onde é que ele vai estar, certo? Então você abre a sua pasta aí de preferência no Google Drive, né? E vem aqui em novo, né? Vem nesse botãozinho aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode levantar a mão aí a qualquer momento, certo? E tentem ir fazendo também, né? Então você pode vir aqui em novo. Aqui ele vai dar a opção de você fazer upload de arquivos, né? Ou criar algum desses Google Docs. Mas o Colab ele vai estar bem aqui, ó. Então, o Google Collaboratory, né? Eu acho que vai aparecer para todo mundo, certo? E aqui você, quando clica, né? Ele vai abrir um Google Colab. Vou esperar aqui ele criar, pronto. E ele vai dar um nome ao arquivo, né? Tá aqui o nome do arquivo. Esse arquivo vai aparecer aqui, tá bom? No seu Google Drive. Esse arquivo já está aqui. E aqui ele vai estar aqui também, tá bom? Se você é interessante permitir aqui. É interessante que vocês renomeiem esse arquivo, né? Para ficar mais fácil, né? Então eu vou colocar aqui
um nome qualquer, certo? Aula 13/5/2025, tá bom? Então quando você renomeia, ele automaticamente já vai renomear aqui também, né? Deixa eu atualizar aqui a minha pasta do Google Drive. Não atualizou, né? Acho que demora um pouquinho para ele atualizar. Mas ele vai atualizar sim. Salvando, apareceu aqui salvar. Deixa eu entrar aqui. Entrar de novo. Opa, pronto, já atualizou. Certo? Então atualizou aqui. Deixa eu só permitir que tem, acho que alguém querendo entrar. Pronto. Então tá aí o meu ambiente Google Colab, né? Ele ainda não tá, ele não está conectado ainda. O Colab ele é gratuito, certo? Ele tem lá uma cota, né? Mas essa cota ela é bem tranquila de trabalhar, certo? Então você consegue trabalhar nele tranquilo. Ele vai salvar o seu trabalho. O que não vai salvar, eu acho que são os arquivos que você vai colocar para cá. Ó. Porque o que, é que acontece? Para a gente trabalhar nesse projeto, aí quando eu abri o arquivo aqui, ó, ele apareceu aqui conectando. Ele está conectando a um servidor do Google. Está conectando o Colab a um servidor do Google, tá bom? Se você olhar aqui, ele está conectando. Ele está criando um sistema de arquivos para mim. Ele cria um sistema de arquivos Linux, certo? Então, quem conhece Linux vai ver que o sistema de arquivos que ele vai criar aqui é bem parecido com o sistema de arquivos do Linux. Tem gente querendo entrar ainda. Deixa eu só autorizar. Tá demorando para conectar, né? Para ele criar o sistema de arquivos. Não sei porquê. Eu rodei em casa, eu tô aqui na UFC, não sei se é alguma coisa com a rede da UFC, mas eu rodei em casa e ele criou bem rápido, né? Vou guardar aqui, pessoal, ele gerar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu inserir algum código aqui para ver se ele. Vou adiantando aqui, vou deixar ele tá tentando conectar aqui, não sei se deu algum erro, mas enquanto isso eu vou falar aqui da biblioteca, né? Eu recomendo aqui que vocês usem essa biblioteca aqui, certo? OpenDSS Direct. Por que eu recomendo ela, né? Porque existem outras bibliotecas que você consegue executar o OpenDSS com Python. Né? Uma bem famosa é a PyDSS Interface. PyDSS Interface. Só que até bem pouco tempo atrás, essa PyDSS Interface ela não funcionava no Linux. Ela só funcionava no Windows, no ambiente Windows. E, consequentemente, ela não funcionava dentro do Google Colab. Certo? Porque o Colab ele é uma instância Linux ali, né? Um servidor Linux. Então, se uma biblioteca só roda em Windows, ela não vai funcionar no Colab, provavelmente. Só que aí, há pouco tempo, o desenvolvedor dela, que é o Paulo Haddad, né? Ele, na verdade, por conta do OpenDSS ter migrado, tá migrando o seu código para C, então isso permite que fique mais fácil executar em Linux, tá bom? Então ela está funcionando. Eu já fiz teste com ela e funciona. Só que como eu não tenho muito costume com ela, eu prefiro usar o OpenDSS Direct, certo? Então o interessante é que quando você roda o OpenDSS Direct, você não precisa instalar nada. Assim, o OpenDSS não precisa ser instalado. Quando você instala a biblioteca no seu ambiente, o OpenDSS
já é instalado também. Eu vou atualizar aqui porque eu acho que ele deu algum erro. Aqui, conectar. Ele não deveria, alocando o ambiente de execução, ele mostra aqui embaixo, ó. Não deveria estar demorar tanto, né? Como eu falei, né? Mais uma vez, a biblioteca é essa que a gente usa. E aí, essa biblioteca, ela faz parte de um conjunto de bibliotecas, de um projeto, né? Ela faz parte de um projeto que é o DSS Extensions. Se você colocar aqui, ó, dssextensions.org, vai aparecer aqui a página do projeto e tem código em várias linguagens de programação, em Python, em Julia, em MATLAB, em C Sharp, em Go e em Rust. Certo? São os projetos que fazem digamos assim, a interface, né, de uma linguagem de programação com o OpenDSS em si. Tá bom? Então a nossa ideia é utilizar o Python aqui, ok? Uma linguagem de programação mais conhecida, mais simples, né? Embora eu goste muito de Julia também, estou começando a usar bastante coisa em Julia, mas para cá a gente vai preferir usar o Python mesmo. E aí tem três bibliotecas em Python, essa DSS Python, essa Alt DSS e a OpenDSS Direct. Nós vamos usar a OpenDSS Direct, certo? Então é essa biblioteca aqui que a gente vai utilizar. Tem aqui um overview, né? Ele explica um pouquinho aqui, inclusive tem um brasileiro por trás dessa biblioteca também, né? Então veja que assim, as bibliotecas Python para OpenDSS elas estão dominadas aí pelos brasileiros, né? Tem brasileiros envolvidos. E aí a documentação dela é bem completa, certo? E o que a gente vai pegar aqui é a instalação dessa biblioteca no Colab, certo? No Colab e em qualquer ambiente Python que você queira utilizar. Não necessariamente no Colab, né? Não foi possível, não há backend disponível, tem que novamente mais tarde. Caramba, ele não está conseguindo conectar o meu Colab, ó, por algum motivo. Vamos ver, eu vou tentar mais uma vez, né? Se eu não conseguir, pessoal, alguém conseguiu aí executar o Colab? Se não, eu vou executar no meu próprio notebook. Infelizmente, eu ia mostrar aqui algumas coisas interessantes para quem está utilizando o Colab, mas do mesmo jeito, né? Pois não deveria, né? Eu testei hoje de manhã, deu tranquilo. Recursos. Ele não, eu acho que ele não vai conectar não, viu? Infelizmente. Se o notebook tivesse funcionando, né, bastaria fazer isso aqui para instalar o OpenDSS Direct, ó. Era esse comando aqui de instalação e sendo que com o exclamação na frente, certo? Então você copia essa diretiva aqui, né, esse comando, só que isso daqui não é um comando Python, certo? Isso aqui é um comando de terminal. Então você tem que colocar, como é um comando de terminal, ele pode ser executado aqui dentro de uma célula do Colab. No entanto, você tem que informar para ele que isso aqui é um comando de terminal e não é um comando Python. E como é que faz isso? Utilizando esse ponto de exclamação aqui na frente, certo? Última tentativa, se não der certo aí eu vou executar aqui no meu computador mesmo. Bom, eu vou mudar a estratégia, né? Deixa eu
Acho que eu vou logar aí com outra conta para ver se ele consegue criar, certo? Vou sair aqui, vou tentar aqui com outro domínio, né? Vou tentar em outra, aqui. Colab. Uma pasta aqui. Vamos ver se com outra conta ele vai deixar eu criar. Ó, foi. Deve ter sido alguma coisa, não sei, né? Alguma coisa com relação ao domínio @de, né? Que é essa minha conta Google aqui, ela é @de.fc.br e por algum motivo ela não está conectando de jeito nenhum, certo? Então eu vou fechar aqui, vou fechar isso daqui também. E essa minha aqui deu certo. Deixa eu ajustar aqui para ficar claro, que eu acho que é melhor. Pronto, deu certo. E aí quando dá certo, ele cria um sistema de arquivos, certo? Ele cria um sistema de arquivos aqui, que como eu falei para vocês, ele tem a estrutura de Linux, um sistema de arquivos Linux, certo? Aquela pasta que eu estava era essa pasta aqui, Content. Abrir. Pronto, essa pasta aqui. Aqui você pode colocar os seus arquivos, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o upload dos arquivos, ok? Então eu até já tinha feito isso daqui, né? Eu vou pegar primeiro, colocar esses arquivos aqui dentro. Ó, joguei aqui os meus arquivos OpenDSS. Eu acho que inclusive ele abre isso daqui. Pronto, ele abre aqui do lado, ó. Esse aqui é um arquivo OpenDSS, né? Aí eu jogo ele dentro do Colab e aí eu vou tentar jogar essa pasta aqui também. Vamos ver se dá. Não, ele não aceita a pasta, né? Então eu vou colocar aqui um nome para essa pasta. Eu vou criar uma pasta aqui dentro. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Nova pasta. Pronto. Eu vou colocar aqui dados. Certo? Vou criar essa pasta dados. Aí entro aqui. Aí nela eu faço um upload. Eu vou selecionar todos aquelas curvas, né? E demora um pouquinho porque são 100 arquivos, né? A gente vai já mostrar aqui os arquivos fazendo upload. Pronto, tá aqui, ó. Então é tranquilo, ó. Certo? Então tá aí. Todos os meus arquivos de dados estão aqui. Né? Perfeito. Ok, agora sim a gente pode fazer a instalação da biblioteca. Então vem a biblioteca aqui e coloca o exclamação, né? O comando é esse, tá bom? Ele rapidinho ele consegue instalar essa biblioteca.
Já foi, ó. Quando, assim, é muito rápido, né? É uma instância servidora bem robusta que ele cria lá, né? No entanto, se você passar um tempo sem executar ela, ela perde, né, os dados. Perde os dados no sentido de que ela tira eles da memória, né? O código fica, mas a memória ela morre. Então você tem que trabalhar. Se você deixar de um dia para o outro, ele vai perder o que estava na memória, ok? Aqui, inclusive, você consegue ver a capacidade, né? A gente tem direito até 107 GB aqui, né? Pelo que eu tô vendo. E 12 GB de memória, que já é bastante, ok? Bem, importamos a biblioteca. Agora, como fazer para executar fazer essa primeira parte do trabalho, né? Primeira parte do trabalho, ela pede que a gente carregue o modelo da rede, né? Inicialmente no modo snapshot, em seguida no modo early, e depois plote um gráfico de circuito georreferenciado e perfil de tensão no modo snapshot, em seguida os gráficos de módulo da tensão e potência ativa, né? Eu vou mostrar algumas coisas, tá bom? Circuito georreferenciado e perfil de tensão, vou mostrar, né? Isso para o módulo snapshot e para os módulos, para o gráfico de módulo de tensão e de potência ativa. Isso aí é tranquilo de mostrar também. Mas vamos lá. Primeira coisa, a gente instalou a biblioteca, tem que importar a biblioteca, certo? Deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor de ver, né? Então a gente tem que importar a biblioteca, certo? E aí eu vou importar from OpenDSS Direct, né? Import DSS, certo? Esse DSS é quem vai rodar os comandos OpenDSS. Então, se eu tenho, eu tô na pasta aqui, eu acho que isso aqui ele reconhece, pronto, esse comandozinho ls, ele mostra os arquivos que tem na pasta. Então, eu estou já na pasta do master. O master, pessoal, depois nós vamos estudar o OpenDSS, ele é o arquivo que concentra os outros arquivos. Então, veja que o OpenDSS, ele é um conjunto de arquivos, né? O sistema do OpenDSS, que está sendo representado em OpenDSS, ele não está num arquivo só. Você tem o line code, você tem o lines, tem o load shapes, tem o generators, tem o transformers. Então cada elemento está separado por um arquivo. Isso aqui deixa a coisa mais organizada. Porque como eu falei, né, os sistemas de distribuição que a gente vai simular, eles são bem grandes. Então você pode ter sistemas aí com 8.000 barras, né, 12.000 barras. Imagina colocar tudo isso num arquivo só. Ia ficar uma confusão, ia ficar difícil de encontrar as coisas. Então o OpenDSS ele permite que você coloque cada elemento num arquivo diferente e aí usa esse arquivo master para chamar, né, os outros. Se a gente clicar aqui, vir aqui no sistema de arquivos e clicar no master, você vai ver que ele usa uns comandinhos do tipo redirect, certo? Que é chamando os outros arquivos. Ó. Ele cria digamos assim, a barra. Esse aqui, esse new circuit, é como se ele estivesse criando a barra da subestação, né? Criando a rede. E aí depois ele vai chamando os outros elementos que vão estar nos diferentes arquivos, ok? Depois ele cria um elemento chamado energy meter, que vai ser importante para fazer a plotagem do circuit. Define algumas tensões de base, chama esse outro arquivo aqui, que é o arquivo que gera o georreferenciamento das barras, tá bom? E resolve. Esse solve aqui é o comandinho de resolver, né? Tudo que está aqui, ó, nesse código aqui está comentado. Então o OpenDSS ele tem a possibilidade de você fazer comentário por linha, por exemplo, essa fila de símbolos iguais aqui não faz sentido no OpenDSS, né? Se não tivesse essas duas barras aqui, isso aqui dá um erro, porque não é um comando OpenDSS. Então, comentário por linha é barra. E comentário para várias linhas, para mais de uma linha, é barra asterisco barra no final do bloco.
Então, tudo isso aqui está comentado, certo? Não vai ser executado. Isso aqui também está comentado, ó. Isso aqui também está comentado, então não vai ser executado, não vai plotar nada, digamos assim, né? Quando a gente executar. O que é exatamente o que eu quero? Eu quero só que ele resolva isso daqui. E aí depois a gente vê alguma... a gente vê a questão de plotar alguma coisa, mostrar algum resultado, ok? Vou fechar aqui. E como é que a gente faz, né? É bem simples mesmo. DSS, e aí coloca, abre e fecha parênteses, né? E coloca entre aspas aqui um comando OpenDSS, um comando no OpenDSS. Bom, então, quem é o comando? A gente vai dar um redirect. Um redirect, e o nome do arquivo, que é o master.txt, certo? Master DSS. Tá, DSS. Os outros arquivos estão TXT. Esse aqui tá DSS. Ele tá usando. Eu tenho que usar o mesmo nome para essa pasta. Ó. Eu chamei dados, né? Mas não vai dar certo. Então, vamos lá. Essa pasta aqui, dados, ela tem que ser renomeada. Nomear. Tem que ser esse nome aqui. Pronto. Vou tentar de novo. Pronto, agora foi. Então ele executou o que tinha lá dentro do arquivo master, né? Lembra que tinha várias coisas lá, mas algumas coisas não foram plotadas, não foram executadas porque estavam dentro de blocos de comentário, tá bom? Mas aqui já dá pra gente ver algumas coisas, né? Então ele já rodou um fluxo de carga. O fluxo de carga já foi rodado. Se eu quiser fazer o que estava sendo pedido lá no trabalho, por exemplo, assim, a gente já rodou o fluxo de carga, né? No snapshot e aí depois no early, né? Dá pra gente fazer também. Vamos ficar no snapshot, aí depois pode mostrar o early, se der tempo. Plotar os gráficos de circuito georreferenciado é bem simples. Então, plot circuit. Eu tenho um plot circuit aqui. Boa questão, né? Para que essa biblioteca ela exiba os dados, ela mostre os dados, a gente precisa ativar isso daí, tá bom? Isso está lá na documentação. Então, se a gente vier aqui na documentação do OpenDSS Direct, vai ter uma parte aqui que é plotting, não é plotting não getting started. Guilherme vai falar alguma coisa aqui sobre plotagem. Plotting Notebook Integration, né? Ele dá até umas dicas aqui de como melhorar a integração da biblioteca com o Colab. Ele dá aqui um link aqui para executar as coisas no Colab. Mas enfim, o que é importante para a gente é esse comandinho bem aqui. From DSS import plot enable. Bom, então esse comandinho aqui vai permitir que a gente visualize os dados. Ok? Então eu vou colocar bem aqui, ó. Eu posso colocar uma nova célula bem aqui. E aí eu coloco aqui, né? From DSS que foi importado. From DSS import plot. E aí plot enable. Função, fecha parênteses. Pronto. Aí agora ele deve plotar. Exatamente. Certo? Então eu chamei, eu coloquei uma nova célula bem aqui, né? Com esse comandinho aqui, from DSS import plot enable. E aí ele mostra o circuito georreferenciado, né? Ontem até um colega me procurou para saber, né, qual era a barra a barra inicial do sistema. E aí a gente consegue ver que essa barra
essa barra aqui, né, a barra 1, certo? Aqui não dá pra ver, só dá pra ver no OpenDSS mesmo. Então, se você tiver o OpenDSS instalado, o programa, né, você consegue ver qual a barra em cada parte do sistema, tá bom? Então é uma possibilidade, né? Mas enfim, o que faz o OpenDSS dá para fazer aqui também. Né? Eu acho que eu vou até mostrar aqui. Eu acho que ontem eu fiz isso. Eu acho que já tá bem fácil de fazer. Essa aqui é a interface do OpenDSS. Nós vamos ter aulas, né, sobre isso, mais específicas, quando a gente aprender a modelar direitinho. Mas esse aqui é o master, exatamente, está aqui. É o master, aquele mesmo arquivo que está lá no Colab, ele está aqui, né, no meu computador, certo? Então eu consigo dar um Ctrl D aqui e bem aqui plotar, certo? Na verdade eu posso vir aqui para o melhor plots, circuit plot. Então esse mesmo arquivo, né, essa mesma figura que foi plotada lá no Google Colab, ela é plotada aqui no software que eu tenho instalado no meu computador, certo? Então veja, aqui é, digamos assim, é OpenDSS puro, né? É OpenDSS puro. Aqui é o OpenDSS controlado pelo Python em nuvem, num ambiente totalmente na nuvem, que é o Google Colab, certo? Enfim, agora assim, qual é a vantagem que tem aqui, né? Aqui eu consigo clicar e ver qual é o elemento. Então você tem o elemento 67, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Opa, vou dar um zoom melhor ainda aqui. Ó, quando eu clico, ele me mostra o elemento. Então o primeiro elemento é essa linha 1, 2, ó. Quando eu clico aqui, dá pra gente ver valor de tensão, e aí o nó 1 e o nó 2, tá bom? E aqui também values, dá pra ver que é um elemento line, né? Um elemento line entre as barras 1 e a barra 2. Então esse aqui é o, digamos assim, é o nó o nó que está ligado, né, à subestação, é a primeira linha do sistema, ok? E, portanto vai ser a mais carregada. Tá bom? Vou fechar aqui o OpenDSS no meu computador, a gente não vai usar ele. Vamos ficar aqui só no Google Colab, tá bom? E o procedimento é bem simples, é dessa forma. Você sempre vai chamar o DSS e colocar aqui o comando que você quer realizar, tá bom? Então, por exemplo, para plotar o perfil de tensão, então, plot profile, certo? E aí ele plota o perfil de tensão no alimentador para as 3 fases, né? Acho que inclusive dá pra gente colocar aqui phase phase 1. Eu esqueci qual comando. Então quando acontecer isso, né, vocês vão lá no site. Quando você baixa o OpenDSS, ele vai vir com um manual, certo? Se vocês colocarem no Google manual OpenDSS, vai aparecer, ok? E aí o manual, ele é uma boa referência. Então, como é um sistema baseado em comandos, né, é interessante você ter o manual aqui perto. Então dá um Ctrl F, né, plot, e aí ele vai encontrar lá as ocorrências do plot, né. Mas aqui tem os comandos também, né, plot profile, phases aqui, né. Deixa eu encontrar o comando plot mesmo, bem aqui, com DSS command ref
reference. Pronto, aqui são todos os comandos que tem no OpenDSS. Bem aqui tem o plot. Aqui o plot. E aí tem todas as opções do plot, né? Certo? E aí inclusive tá aqui, né? A phases, ó. Você consegue plotar. Tá aqui as possibilidades que você tem para plotar all, né? Primary, só tensão, alta tensão, tensão de linha. Não dá para ele plotar uma fase ou outra. Plot all nodes on selected phase. Deveria dar, né? Phases. Phase number, né? Phases igual. Então vou colocar aqui phases. Eu acho que faltou o igual, né? Pronto, tá aqui. Phases igual, né? Igual fase 1, fase 2 e fase 3. Ok? Ou então todas as fases, né? Todas as fases. Ok? Beleza. Vamos ver o que mais que está sendo pedido aqui. Aí ele pede para o gráfico de módulo da tensão e de potência ativa no início do alimentador para o período de 24 horas, ok? Isso aqui, pessoal, é um pouquinho mais complicado. Um pouquinho mais complicado porque você vai ter que definir uma coisa chamada monitor, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá no Colab e abrir eu acho que já vai estar lá um monitor. Aí o que acontece? A gente precisa, para fazer isso, a gente precisa mudar o modo, porque o que acontece aqui, ó? Para o período de 24 horas. Tudo que a gente fez até agora foi no modo snapshot, certo? O que eu executei aqui está dentro do arquivo master. O que eu executei está dentro do arquivo master. Então, se eu abrir novamente o arquivo master, vocês estão escutando, né? O que eu estou falando? Deixa eu ver aqui. Tá escutando, né? Beleza. Pronto. Vamos lá. O que está aqui no arquivo master, o que foi executado foi isso aqui, certo? Foi esse trecho de código aqui, tá bom? Só que por padrão o OpenDSS ele usa o modo snapshot, então não tem nenhum comando aqui de snapshot setando esse modo snapshot, tá bom? Por quê? Porque é o padrão. Então, se você não fizer nada, se você não disser para o OpenDSS nada, ele vai considerar que esse modo que você está executando é o modo snapshot, ok? E o que é esse modo snapshot? Ele executa um fluxo de carga para uma vez apenas, certo? Então ele vai ignorar esses load shapes que estão aqui, porque os load shapes eles são curvas de carga. Então eles definem a carga para cada instante de tempo. Eles multiplicam a carga base para cada instante de tempo. Ou seja, se a gente abrir aqui um outro arquivo, por exemplo, o loads, o arquivo loads, ele tem um valor de carga, tá aqui, ó, ativa e reativa. Inclusive essa rede é bem simples. As cargas são todas iguais, né? Igual a 1 kW. Fator de potência 0,95. Certo? 1 kW 0,95. Tá bom? Quando ele executa o fluxo de carga no modo snapshot, são esses dados que vão ser utilizados. Ele roda o fluxo de carga uma vez só. Tá bom? No entanto, se você observar aqui do lado, tem um parâmetrozinho chamado early e um nome. Certo? O que ele está fazendo aqui? Ele está associando essa carga
está sendo associada essa carga aqui com uma curva de carga chamada shape, shape 1. Quem é shape 1? Bem, shape 1 vai estar desculpa, eu tenho que ir primeiro lá na load shape. Pronto. Shape 1 é esse comando aqui, é uma load shape, ele é um elemento do OpenDSS. Bom, então tá aqui a load shape. Só que esse load shape ele está associado a um arquivo de dados. Quem é o arquivo de dados? É o load profile, certo? Então tá aqui o load profile. Então tá lá, ó, daily 1 minute 100 profiles, né? Aí tá aqui, ó, o load profile. O que é o load profile? Ele é uma sequência de números, tá bom? E aí tem, deixa eu ver aqui, tem 1440 números. A gente vai olhar o que são esses números, tá bom? Daqui a pouco. Assim, o que essa curva, como é que ela é? Então, 1440 números. O que é isso aqui, pessoal? É uma curva anual? Não, é uma curva diária. Isso é uma coisa um pouco confusa do OpenDSS. O OpenDSS ele permite que você faça simulações de curva de carga diária ou anual, certo? No entanto, a curva de carga diária ela é uma curva de carga que tem uma quantidade limitada de pontos. Se eu não me engano, ele só permite 96 pontos. Acho que no máximo 96 pontos, seria a cada 15 minutos, né? E aqui você tem uma curva de carga a cada 1 minuto. Então, se você pegar 60 vezes 60, né? 60 vezes 24 dá exatamente 1440. Porque essa curva de carga ela é por minuto. Então, são 24 horas e tem um ponto para cada minuto dessas 24 horas, certo? E aí por isso que ele usa esse modo early, porque ele permite que você tenha mais pontos do que o modo daily, que geralmente é utilizado para simular curvas de carga diária, ok? Então é isso. E como é que a gente ativa então essas curvas de carga, né? Como é que a gente faz para o OpenDSS poder plotar essas curvas de carga? Aí a gente vai ter que descomentar isso daqui. Bom, vai ter que tirar isso daqui. Eu vou fazer isso agora, né? Então eu vou tirar esse comentário e vou comentar alguma coisa a mais, talvez que ele está setando o modo aqui eu faço um set mode early. Então eu estou saindo do modo snapshot para o modo early, tá bom? E aí number 1440, exatamente o número de pontos, né, que tem nos arquivos 1440, e o step size é de 1 minuto, ou seja, exatamente o que eu falei, né? É one day simulation, é uma simulação de um dia, ok? Ele vai setar aqui alguns parâmetros que são parâmetros da simulação. Ele vai dar uma explicaçãozinha aqui, mas depois vocês dêem uma olhada. São parâmetros que pra gente agora não tem muita importância. E aí ele vai mandar solucionar aqui, né? Tá bom? Existe, beleza, e isso vai ser resolvido. Agora, o que acontece? Como é que eu faço para visualizar então essas curvas que estão sendo solicitadas? Módulo da tensão e potência ativa, né? É utilizando esses elementos aqui, os monitores, tá bom? Então tem monitores que foram definidos. Onde é que esses monitores estão sendo definidos? Nesse redirect monitors aqui, ó. Então tem um arquivo chamado monitores que define monitores. O que é um monitor? Ele é um elemento que vai gravar valores para que sejam plotados depois. E aí ele é que vai permitir que eu veja uma curva de carga no tempo, uma curva de tensão no tempo, tá bom? Tem a especificação deles aqui bem direitinho no manual do OpenDSS. Então se você vier aqui no manual, não nessa parte de comandos, mas na parte de elementos, né? Tá aqui, monitor object, tá aqui ele, ó, especificado, tá bom? Então tem vários modos. Ele pode ser usado para gravar, para fazer armazenamento de valores de potência, né?
é, ativa reativa, né? Ou de tensão e corrente. Certo? É o modo 0 e o modo 1. São os principais, modo 0 e modo 1. Esses monitores que estão aqui, ó. Vamos ver quais são os modos que eles estão. Opa. Aqui está sendo definido o monitor, está sendo dado um nome para ele. Esse monitor aqui está na linha 1, ó. Tá na linha 1. Inclusive eu vou pegar ele. É esse cara aqui que eu quero plotar. Certo. Então tem um monitor no modo 1 e um monitor no modo 0. Olha aí que legal, né? Um no modo 1, outro no modo 0. Opa. Aqui. Na verdade eu vou pegar. Basta esse nome aqui. Pronto. Eu vou querer plotar na linha 1, certo? Que é o que está sendo pedido no trabalho, né? No início do alimentador. Então onde é o início do alimentador? É a linha 1, lá em 1 ano. Ok? Então eu vou pegar. E eu vou pegar esses dois. Eu vou pegar essas duas linhas aqui, depois eu apago. Tá bom? Ah, outra coisa interessante, né? Nesse arquivo. Esse arquivo tá todo comentado, ó. Menos quem? Dois monitores. Esse aqui é o 558. Ele não tá comentado, ó. E tem um outro aqui também, eu acho. Tá aqui esse outro, ó, o 825. Por que eles não estão comentados? Todos os outros estão, ó. Eles estão com um ponto de exclamação aqui na frente. Porque eles não estão sendo usados, tá bom? Então no master, só quem é que está sendo usado no master? O 558 e o 825. Exatamente os dois que não estão comentados. Né? Aí ele até coloca aqui. Vamos lá, eu vou colocar aqui abaixo. Eu vou deixar esse cara aqui comentado mesmo. E eu vou pegar essas duas linhas para fazer plotagem. Vamos lá. Agora vamos lá. A gente tem que descomentar. Antes de tudo, a gente tem que descomentar isso aqui, ó. Então eu vou descomentar o monitor 1 para potência e o monitor 2 para tensão. Descomenta. Tá bom? Descomenta eles porque exatamente são esses dois monitores que a gente quer para fazer a plotagem. Tá bom? Então vamos descomentar esses dois aqui. Vou salvar o arquivo, Ctrl S. Salvei. Certo? Salvou o monitor. E aqui no master, na verdade eu vou só criar o comando aqui. Eu vou deixar aqui dentro do comentário ainda. Porque depois eu vou copiar e colar para lá no Colab. Eu vou fazer a plotagem lá pelo Colab, não é por aqui não. Então eu vou só fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o comando. Aqui está o line 558. Vamos lá. Eu vou colocar, não é line 558, né? Eu quero, ele está plotando aqui só tensão e corrente. 3, 5, 3. Aqui ele vai estar plotando aqui só tensão. Eu quero plotar tensão e potência. Então como é que eu faço? Vou colocar aqui o line 1. PQ, né? O line 1 VI, na verdade é VI. Pronto. São esses dois que eu quero, tá bom? Essas linhas aqui eu posso apagar. Pronto. Eu vou deixar aqui só para registrar, porque eu vou colocar esses caras para serem plotados. Esses canais aqui, pronto, esse bases aqui eu não preciso colocar, porque ele só vai ser interessante para tensão. Quando eu for botar potência, não precisa deles, então eu vou apagar eles aqui em cima. Pronto. Tá bom? Eu vou pegar essas linhas aqui e vou plotar lá no Colab, né? Ok? Então, resumindo aqui. O que foi que eu fiz aqui? Para a gente poder plotar a curva de carga e não um ponto só no sistema. O que foi que eu fiz? Eu descomentei esse bloco de texto
esse bloco de comandos, ó, esse bloco de comandos aqui, ele estava comentado. Eu tirei o comentário dele, certo? Então ele vai ser executado. Agora, quando eu executar esse arquivo, ele vai ser executado também. Então ele vai fazer, ao invés de uma simulação, ele vai fazer 1440 simulações. Não é isso? Exatamente, 1440 simulações, né? E onde é que esses resultados vão ficar armazenados? Nos monitores. Nesses dois monitores. Esses monitores vão ser mostrados quando esse arquivo terminar de ser executado? Não vão ser mostrados. Eu vou explicitamente colocar para o OpenDSS plotar esses resultados, ok? E aí, para que esses dois monitores no início do alimentador eles sejam utilizados de fato, né? Eu preciso descomentar eles. Então, um outro passo que eu fiz foi chegar e aqui nesse arquivo monitors e descomentar essas duas linhas. Essas duas primeiras linhas, que são as linhas relacionadas aos monitores da linha 1. Então, um monitor ele pega potência ativa e reativa, e o outro monitor pega tensão e corrente, certo? Por isso que são dois. Então, se eu quiser as duas grandezas, eu tenho que descomentar os dois relacionados à linha 1, que é o início do alimentador, ok? Então, descomenta esses. Os outros que estão descomentados, pode deixar lá, não tem problema, a gente não vai usar eles, tá bom? E todos os outros também pode deixar comentado, porque é desnecessário, já que a gente não vai usar eles. Mas esses dois aqui, eles precisam estar descomentados, ok? Descomentados. Perfeito. Então, vamos lá. Vou aqui no master. Vai ser executado esse bloco de código aqui. E depois a gente vai colocar para plotar. Vou até copiar logo aqui, ó, para ver se a gente consegue plotar. Vamos lá. Eu vou voltar agora para o... Eu vou diminuir isso aqui. Fechar esse aqui, vou voltar lá para o Colab e vou dar um novo comando. Tomara que ele não tenha, não morreu ainda não. DSS redirect master.dss, não é isso? Vou executar de novo. Agora eu acho que eu salvei, né? Será que eu salvei as alterações? Salvei. Então ele deve sim ter executado já todos os 1440 fluxos de carga, né? Vamos ver se eu consigo plotar aqui o monitor. Então eu coloco no DSS plot monitor line 1. Pronto, tá aí, ó. Essa é a potência no início do alimentador, lida pelo monitor line 1 pq vs time. Então a potência ativa, ó, na fase 1, na fase 2, na fase 3. É exatamente isso que está sendo pedido aqui, né? Potência ativa. E a tensão? A tensão eu venho aqui, copio essa linhazinha aqui, né? Copio ela. Esses dois aqui que estão aqui, ó, que já estavam no exemplo, eu não estou usando, certo? Eu não vou usar, eu só deixei eles aqui para servir de base para mim. Só para eu alterar, né? Foi que eu alterei daqui para cá, só o nome do monitor. Só o prefixo do monitor, na verdade, né? Line 1 e o resto é igual. E aí eu botei um monitor para potência e outro para tensão. Agora já plotei o potência, vou plotar agora o monitor de tensão. Eita, continuou a potência aqui, né? Deixa eu só... Line VI, né? Ao invés de PQ. É só alterar aqui VI. E também tem uma questão das bases, né? Bases 240, 240 é a tensão. Isso aqui é a tensão nominal, que ele vai fazer a plotagem em PU, certo? Bases 240, 240, 240 para as três faces, né? Então, tá aí as tensões, ó. A tensão ela tá em PU aqui, ok? Então ela tá 1.05, ó, aí tem queda de tensão, vai para 1.0475,
Tem um negócio bem legal que dá pra fazer, que a gente vê, ó, essa tensão, ela diminuir mais com a carga, quando a gente aumenta a carga. Se eu vier bem aqui, ó, tá aqui em cima, que aí depois eu dou esse comandozinho aqui, ó. Eu esqueci, né? Como sempre, eu não decoro nada, viu? É o multi. Eu tenho sempre que precisar porque é o load multiplier, né? Eu acho que é esse cara aqui. Eu peço pra vocês decorarem as coisas, né? Mas eu não decoro. Cadê o load? Acho que é load multi mesmo. Load multi. Vou colocar aqui. Load multi. Pronto, tá aqui. É esse aqui mesmo. Se a gente colocar assim, ó, set load multi, não é isso? Igual a 1.5. Ele deve multiplicar todas as cargas por 1.5, tá bom? Vamos ver aqui se aumenta. Eu acho que aumentou. Vamos ver as tensões. Está 1.4 aqui. 1.4. Ah, não sei não. Se funcionou não. Eu esqueci agora qual é o comandinho mesmo que faz. Eu não sei se é esse load multi aqui não. Load. Eu esqueci, mas era um comandinho que dava pra. Mas eu acho que é porque como eu tô. Ah, eu acho que é isso. É como eu tô executando de novo, né? Aí eu acho que ele não vai funcionar. Eu teria que dar um. Seria bem aqui, né? Tipo, dar um load multi desse. E aí ao mesmo tempo dar um solve, né? Vamos ver se é isso. Ah, isso mesmo. Era 35, agora foi para 60, ó, aqui embaixo. Então multiplicou as cargas em 50%. E a tensão tá 1.475, que tá 1.046, né? Deu uma caída, tá bom? Se você fizer essas multiplicações aqui, aumentando, multiplicando as cargas, né? 100%, ó, multiplicando por um fator de 2, né? Você tem cargas ainda maiores e as tensões vão mais para baixo um pouco, certo? Enfim, bem pessoal, eu acho que é isso nessa parte de OpenDSS, ok? Com alguma dúvida aí em relação ao que eu fiz? Alguém tem alguma dúvida? A hora de perguntar é essa. Professor, você pode só repetir. é, Pode só repetir a última parte que eu não entendi direito da multiplicação Ah, que o senhor certo. fez? Pronto, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é do trabalho não, certo? É só porque eu queria mostrar para vocês como é interessante ficar reagindo aqui, né? Como ele é uma coisa dinâmica. Eu peguei esse comando aqui, eu dei esse comando que é set load multi, né? E aí você coloca igual um número. Ele vai pegar todas as cargas e multiplicar por esse número, certo? Então, no caso, lembra que todas as nossas cargas eram de 1 kW, ele vai pegar todas as cargas e multiplicar por 2. Então, todas as cargas vão ficar, em vez de ser 1 kW, vão ser 2 kW.
e aí logo em seguida eu dou um solve. Não estava dando certo porque eu estava rodando tudo de novo, né? Eu estava rodando era o redirect master. Eu não deveria fazer isso, eu deveria rodar era o solve, né? Só o solve, porque ele vai executar o fluxo de carga mais uma vez, tá bom? Para a configuração que o sistema tá. Então, como ele tá nessa configuração aí de early, né? De curva de carga e não snapshot, ele vai executar a curva de carga de novo, o fluxo de carga para a curva de carga que foi estabelecida, tá bom? Então é só isso, ele vai multiplicar isso. Ele vai multiplicar as cargas, ele vai pegar as cargas e multiplicar por 2, né? Eu vou fazer aqui, ó, só para ver que eu vou multiplicar por 3 agora, ó. Tá bom? E ele vai resolver. Aí tem que colocar o solve para ele resolver de novo, porque é um novo fluxo de carga. Aí, quando a gente plota a tensão, vê aqui que o mínimo dessa tensão, dessa potência, né? Ela tá aqui menos 80, né? Para menos 120, certo? Por que que tá negativa? Por conta do sentido, tá bom? É só isso. Mas assim, não tem GD nessa rede. É só por conta do sentido da potência, do fluxo de potência, ok? É só isso. Mas considere que uma potência é a potência que passa pela linha, que está sendo consumida pelas cargas, tá bom? Não tem nada a ver com GD. Não tem GD aqui nessa rede, certo? Isso foi para a potência e para a tensão, ó. Eu multipliquei as cargas por 3 agora, né? Então a tensão ela vai ser um pouco afetada. Não está afetando tanto a tensão, né? Interessante. Diminui um pouquinho, mas nem tanto, certo? Mas é isso. Ficou entendido aí? Sim, deu pra entender. Obrigado. Beleza. Aí, pessoal, vamos lá. Eu já vou passar agora para outra parte, que é a parte aqui dos testes, né? Obtendo resultados, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um negócio interessante. Vamos lá. Para essa parte, a gente precisa utilizar pandas, tá bom? A principal biblioteca aqui que vai permitir que vocês consigam fazer esses cálculos aqui é o pandas, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês só assim, digamos assim, a base para vocês poderem realizar esses cálculos, ok? E aí eu vou mostrar aqui eu vou criar um novo collab aqui. Vou vir aqui, vou criar um novo collab. E o legal é que, bem, eu espero que eu consiga criar, né? Opa, eu tô de novo aqui no meu DE. Deixa eu ver se agora eu consigo no DE. Eu acho que... Opa, consegui, ó. Consegui. Que estranho, né? Naquela hora eu não consegui de jeito nenhum. E agora eu consegui. Interessante. Aqui eu estou na minha conta Google normal, @gmail.com. E aqui eu estou na minha conta @de. E agora deu certo, né? Vai saber o que era, né? Pandas tutorial, certo? Então eu vou mostrar assim só uma coisa bem básica do Pandas. Deixa eu aqui. Alguma coisa bem básica de pandas, que é a biblioteca que vai ser necessária para vocês manipularem esses dados, né? Eu vou ter que fazer aquele negócio todo de novo, né? Não, mas eu consigo fazer lá no outro. Eu vou só mostrar um tutorialzinho assim, só para vocês terem uma noção do que é o pandas. Eu não sei se alguém já tinha contato com pandas, mas o legal é que o Colab, essas principais bibliotecas do Python, você não precisa instalar, ele já vem com ela, tá bom? Então não precisa instalar. Se eu importar o pandas aqui, ele já vai reconhecer pandas, NumPy, Matplotlib, certo? Todas essas ele já vem instalado. Então eu vou mostrar aqui só uma coisa básica do pandas, bem rápido, porque senão não vai dar tempo de mostrar o que eu quero mostrar. O que acontece? O pandas tem duas estruturas de dados padrão,
digamos assim, são as principais. Uma é a série e a outra é o data frame, certo? Qual é a diferença de série para data frame? A série ela equivale a um vetor, certo? Então, digamos assim, ela é unidimensional, ok? E o data frame equivale a uma matriz, tá bom? E por que que usam pandas e não usam NumPy, que mexe com matriz em Python, né? Porque o pandas ele facilita análise de dados, porque ele é como se o data frame, né, principalmente o data frame, nem tanto a série, ela fosse uma matriz em que os índices dessa matriz são nomes e não números, entendeu? Então, se numa matriz você tem um elemento 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 3, 4, no pandas ele atribui a esses índices nomes e não números. Você pode trabalhar com números também se você quiser, mas trabalhando com nomes fica um negócio mais fácil de manipular, assim, de entender o que é que você está fazendo, entendeu? Então o pandas é isso, é uma estrutura de dados que tem essas duas estruturas de dados principais, a série e o data frame, e você consegue manipular, ele te dá uma série de facilidades para quem trabalha com análise de dados. Então é uma biblioteca voltada para análise de dados, ok? Então um exemplo aqui de uma série. Ó, você pode tanto carregar esses dados aí de algum lugar, quanto criar uma série, né? Eu vou criar aqui 2, 3, 4, 5. 4, 5. Então essa aqui é uma série, ó. Ele já mostra aqui, ó. Uma série é como se fosse um vetor. Então ele tem uma coluna só, ou desculpa, uma linha, né? Aqui no caso. Não, uma coluna, exatamente isso. Tem uma coluna só e várias linhas. Tá bom? Então ele é, digamos assim, unidimensional. E aí você pode ter séries de diversos tipos de elementos, entende? Eu poderia ter aqui, eu acho que dá pra fazer aqui, sei lá, ter uma string aqui. Deixa eu ver se permite, ó. Então tem uma string, entendeu? Então o pandas é bem flexível. Você poderia ter aqui um float, ó, 4.5, por exemplo. Então tá aí, ó. Aí tem um string, tem um inteiro, tem um float. Você coloca, digamos assim, é um local para você guardar coisas, né? Guardar dados, sejam eles quais forem. Ok? Então bem interessante essa abordagem do pandas, né? E o data frame? Vamos criar um data frame aqui. Um data frame com números aleatórios. Tá bom? Então eu vou colocar aqui data. Não, df igual a recebe, na verdade, né? Data frame. Já tá essas IAs me sugerindo as coisas, enfim. NumPy random. Eu vou aceitar. Não, vou colocar aqui. Vou aceitar aqui aquele. Opa. Random. Ele tava me sugerindo aqui um negócio, né? Deixa eu ver se ele volta a sugerir. 6 linhas e 4 colunas. É isso? Isso. Então eu vou criar. Eu não importei o NumPy, vamos ver se ele dá erro. Eu acho que ele vai dar erro. Então eu tenho que importar o NumPy. Import NumPy as NP. Agora sim. E aí eu vou atribuir colunas. Nomes para essas colunas. 6 linhas, 4 colunas, as colunas A, B, C e D. df pd data frame. É porque o random é random. Aí para visualizar tá aqui o meu data frame, tá bom? E aí como isso é uma coisa muito utilizada em análise de dados, assim, e é uma área que o Python é muito forte nessa parte de análise de dados, e eu acredito que muita gente que usa o Colab usa para fazer análise de dados, ele já te dá umas ferramentas interessantes aqui, ó.
ah, em, integradas, né, dentro do Colab. Ó. E permite que você, por exemplo, transforme isso daqui numa planilha, como se fosse uma espécie de planilha que você pode entrar com os dados, né? Você poderia é, mexer nisso daqui, né? Acho que dá pra alterar aqui. Não sei. Dá pra plotar. Olha, ele plota os dados, ó, ele dá algumas possibilidades de plotagem desses dados, né? Então, assim, é um negócio que já está integrado aqui, né? Interessante isso aqui. É, deixa eu... Voltei para cá, beleza? Então, é isso que é um data frame, ó. Um data frame, ele tem linhas e tem colunas. Como eu não disse qual tipo de índice eu queria aqui, ele colocou índices inteiros. Mas as colunas não, ele colocou as colunas do jeitinho que eu pedi para ele colocar. Tá bom? A, B, C, D, daqui, ó. E aí você consegue acessar essas colunas, por exemplo. Se eu quiser a coluna A, dá para fazer assim, ó. DFA, ou dá para fazer nessa outra sintaxe aqui, ó. Você coloca aqui o nome da coluna, funciona também. Então você obtém só os valores da coluna A. Você percebe como fica um negócio melhor do que trabalhar do que com índices, né? Que aí não fica muito claro para quem está olhando o código o que é que você está querendo fazer. Se, por exemplo, essa coluna fosse uma coluna de nomes, eu já saberia que quem está manipulando os dados está pegando as informações de nomes que tem nessa tabela. Tá bom? É diferente de você colocar, sei lá, zero. Zero é o que, né? Não sei. Tá bom? Então, se você trabalhar com matrizes, você vai trabalhar com índices. E esses índices não dizem muito sobre os dados, né? Então é melhor trabalhar dessa forma. Nomes, por exemplo. Tá bom? Então, só um exemplo. E dá para você selecionar. Interessante. Depois que isso daqui é uma série, certo? Quando você faz a seleção, por exemplo, do A, né? Isso aqui é uma série. Aí a série você consegue trabalhar assim com índices, né? Por exemplo, pegar os 5 primeiros índices aqui. Tá aí os 5 primeiros índices, primeiros elementos, na verdade, né? Dessa coluna A, 5 primeiros elementos da coluna A. E assim você vai manipulando e vai podendo fazer diversas coisas. Por exemplo, eu posso somar isso aqui, né? Somar esses elementos. Aí ele me retorna aqui o valor da soma. Ou eu posso pegar o valor do elemento máximo, max, 0.26. Se a gente vir aqui, veja que isso já deve estar remetendo alguma coisa para vocês, né? 0.26, exatamente, está aqui 0.26, é o índice 2, né? Max. Elemento 2, né? Elemento 2. Lembrando que em Python começa de 0, certo? Então, na verdade, é o terceiro elemento, mas é o elemento do índice 2. Então, veja que esse max aqui, isso deve lembrar vocês o quê? O que é que eu pego um valor médio e divido por um valor máximo? Bem, eu acho que é fator de carga, né? Então, vocês podem utilizar essa função aí para calcular um fator de carga, né? Como está sendo pedido aqui no trabalho, certo? Demanda média, fator de carga. Opa, fator de carga, certo? E demanda máxima, né? Eu mostrei para vocês como pega o valor máximo também. Ok? Então é dessa forma que eu imaginei esse trabalho, né? Eu vou mostrar para vocês agora uma coisa interessante, que é como vocês podem utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para fazer o trabalho, tá bom? Não para fazer o trabalho, para ajudar vocês a fazerem o trabalho. Ontem eu conversei também com um colega, né, que veio gerar dúvida. Aí ele falou, mas a gente, eu não estou muito acostumado com Python, né? Ora, mas vocês têm ferramentas incríveis assim ao alcance de vocês, né?
coisas que a gente não tinha há pouco tempo atrás. Então dá sim para fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo assim, a ideia é não se escorar na ferramenta, mas usar a ferramenta de maneira adequada. Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz para fazer uma, digamos assim, a base do trabalho usando um chat GPT, certo? Vai ser legal porque talvez norteie vocês e assim, por favor, né, tentem utilizar dessa forma, porque se vocês acharem que não precisam dominar essas ferramentas, né, ou entender pelo menos de maneira básica como é que elas funcionam, que você vai confiar só na IA e ela vai fazer tudo para você, você está muito enganado, certo? Ela ajuda bastante, mas se você tiver conhecimento sobre o que você está querendo fazer, ok? Então, só para dar um exemplo, eu vou voltar aqui. Eu tenho um notebook aqui que mostra isso. É esse daqui mesmo. Vou tentar reconectar aqui ele. Eu vou tentar refazer o que eu fiz, certo? Usando a inteligência artificial, né? Então o que é que acontece? Ó? A situação que a gente tem aqui, vou voltar lá pro aquele do OpenDCS, aquele notebook, e vou dar sequência. Tá bom? Então eu vou colocar aqui, vou importar o Pandas, né? Eu vou usar o mesmo notebook para fazer alguma análise de dados. Então, nos arquivos, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um dado muito importante, que é o dado enfim, tem esse dado aqui de curvas de carga. Então, o que é que eu peço no trabalho? Eu peço para você selecionar de forma aleatória 20 consumidores entre os consumidores ligados ao alimentador em questão. E que calcule os seguintes parâmetros para cada consumidor e para o conjunto de 20 consumidores, tá bom? Então eu peço para você calcular vários parâmetros. O ideal seria, quando eu li isso daqui, né, eu pensei, não, o que eu preciso é de um data frame em que as linhas desse data frame sejam os valores de tempo, ou seja, eu vou ter 1440 linhas, certo? 1440 linhas, e vou ter 100 colunas, porque as minhas colunas vão ser as cargas e as minhas linhas vão ser os instantes de tempo com os valores de carga, certo? Então a primeira coisa que eu pensei foi isso: eu preciso montar um data frame, com todos esses valores, tá bom? Dessa forma, como é que eu faço isso, né? Bem, para quem não está, digamos assim, no dia a dia, né, usando Python, demora um pouquinho para não é algo impossível, pelo contrário, é algo simples de ser feito, mas que com uma simples pergunta lá no ChatGPT você consegue resolver isso daí, né? Então, só colocando aqui, ó, a primeira pergunta que eu fiz, né? Primeira pergunta, né? Ó, gere um código em Python que cria um Pandas Data Frames com os dados presentes em cada um dos arquivos contidos em uma pasta. Ponto. Ele gerou aqui para mim, tá bom? Esse código vai dar certo? Não sei. Vamos ver, certo? Vamos lá. Aí eu vim aqui, vou vir aqui, né? E vou colar esse código aqui, certo? Tá aqui. O que é que ele está fazendo aqui? Agora eu entendo o que ele está fazendo, certo? Eu entendo o que ele está fazendo. Ele pede o caminho da pasta. Então, como a gente já está na pasta, basta colocar aqui o daily, né?
daily, um minuto, underline 100 profiles, certo? E aí ele está entrando nessa pasta e está iterando em cada um desses arquivos, certo? E ele está procurando por arquivos, olha aí que interessante, por arquivos, por diversos tipos de arquivo. Como eu não falei qual tipo de arquivo é, ele colocou aqui um código que vai tentar obter vários tipos de arquivos, CSV, XLSX, JSON. Eu tenho esses arquivos aqui? Não. Todos os meus arquivos são TXT, então eu não preciso fazer essa verificação, certo? Veja, se eu executasse esse código do jeito que ele estava aqui, eu simplesmente não ia pegar nenhum arquivo TXT, porque ele não previu que existiam arquivos TXT na minha pasta, certo? Então, se você não entender o que a ferramenta está fazendo, ela não vai te ajudar, vai te atrapalhar, porque você vai querer fazer e não vai dar certo, tá bom? Então, eu simplesmente, né? E eu sei que a estrutura desses arquivos é um CSV. Então, o que eu vou fazer? O que foi que eu fiz? Né? Eu vou apagar isso aqui. Isso aqui é desnecessário. Tá bom? Desnecessário. Então, veja, eu estou mexendo no código que ele gerou para mim. O que eu queria que ele fizesse, ele fez. Que era essa parte aqui mais burocrática, de entrar na pasta, de fazer o for para iterar nos arquivos, e aí usar essa bibliotecazinha do Python, OS, que eu nem me lembro mais o que ela faz, certo? Então, assim, a parte burocrática ele fez. Agora, a parte de inteligência, ele fez mal feita, certo? E é ela que eu vou mexer nela. Então, e se o arquivo termina com TXT, né? Eu vou botar TXT aqui, mas poderia ser qualquer um outro. Eu poderia nem colocar essa verificação aqui, já que todos são TXT, né? Mas eu vou colocar. Eu vou deixar aqui. E aí ele executa usando o read CSV. Certo? O read CSV. E aí ele pega aqui e cria um arquivo de origem. E aí ele coloca assim, opcional para adicionar o nome do arquivo como coluna. Certo? Mas eu não quero isso. Eu vou tirar isso aqui também. Eu só quero uma estrutura de dados que tenha as minhas. Então veja como a inteligência artificial ela faz umas coisas que você não quer. Eu não quero que no meu data frame tenha o nome do arquivo, certo? Simplesmente eu não quero. Então eu vou tirar isso daqui. Ele vai fazer isso e ele vai ficar armazenando esse data frame numa lista. Depois ele vai pegar a lista e concatenar tudo. Concatenar os arquivos, né? Então, assim, pra mim parece coerente, tá bom? Parece coerente. Ele tá fazendo tudo dentro do try. Se der alguma exceção, ele vai dar um erro. Certo? Vamos ver qual é o resultado que dá aqui. Então, veja que eu já mexi em algumas coisas. Vamos ver aqui. O que dá. Olha aqui, aí ele bota para plotar só o head, que são os primeiros 5 elementos. Mas eu já estou vendo aqui que tá errado. Não tá do jeito que eu quero. Certo? Primeira coisa que eu vejo aqui. Ele colocou aqui, ó, os nomes das colunas como sendo o primeiro elemento. O primeiro elemento dos dados. Então, se eu vier aqui no load profile, certamente vai ser aqui 049, talvez, certo? Não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro arquivo que ele pegou. Não sei se ele abriu nessa ordem, né? Mas foi o primeiro arquivo que ele pegou. Então ele colocou, olha aí que burrada o ChatGPT fez, né? Fez uma burrada, né? Ele colocou como nome da coluna como sendo o primeiro elemento dos dados. Então, assim, né? É uma inteligência artificial, entre aspas, né? Ela faz o trabalho bruto pra gente. Então, assim, essa parte de criar o loop e tal, ela fez, ótimo, era isso que eu queria. Mas agora eu vou ter que fazer os meus ajustes, tá bom? E a primeira coisa que eu vi aqui foi o seguinte, que ele é para consertar isso aqui, ó. Então, eu sei que ele está usando o read CSV. Eu sei que ele está usando o read CSV. Então, eu vou aqui na documentação do Pandas. O Pandas tem uma documentação, não é à toa que esses softwares tem boas documentações que vão ajudar a gente nisso. Então, tá aqui, ó.
pandas read CSV. E aí ele tem aqui, ó, uma coisa chamada names, um campo, né? Acho que é o names mesmo. Ele coloca assim, ó, sequence of column labels to apply, certo? If the file contains the header row, then you should explicitly pass header 0, né? Não é o caso, certo? Esses meus arquivos aqui, eles não têm, eles não têm, vou botar o reader nome, exatamente. Pronto, eles não têm o aqui, pronto. Se eu abrir aqui um arquivo desse, inclusive está aberto, né? Eles não têm cabeçalho. Não está aberto não. Vou abrir um. Ó, o arquivo começa já com o dado, certo? Então não tem cabeçalho. Então quando eu coloco o read CSV, eu vou colocar aqui reader nome. Vamos ver aqui. Bem, funcionou, né? Ele colocou o índice 0 aqui. Né? Vou colocar esse aqui, tirar esse aqui. Pronto, exatamente. Pronto, aí ó, olha aqui o que está acontecendo. Ó. Se eu coloco aqui df final, aí eu vejo, ele tem 144 mil linhas. Então ele está pegando tudo e colocando um abaixo do outro, em uma coluna só. Não é isso que eu quero. Então como é que eu faço? Eu coloco aqui, ó. Eu acho que eu até perguntei para ele. Quero que o data frame de cada arquivo seja concatenado com uma nova coluna no data frame final. Exatamente. E aí ele me diz como faz. Ó. Aí ele vem aqui, na verdade, e coloca aqui, ó, axis 1. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Axis 1. Vou colocar aqui axis 1, certo? Pronto. Deixa eu ver aqui. Só que ele tá colocando os mesmos índices, né? Deixa eu printar ele todo aqui, né? Tá aqui, ó. Agora ele tem 1440 linhas e 100 colunas, exatamente o que eu quero. Então cada linha, cada coluna, ela é cada coluna é uma carga. Cada coluna é uma carga. E aí cada carga tem 1440 valores, exatamente. Só tem uma coisa errada aqui, porque esses índices aqui estão sendo tão iguais, né? Estão sendo zero, né? Porque eu estou colocando aqui eles com o mesmo índice, certo? Então quando eu volto lá, eu acho que não foi esse header que eu coloquei, foi o columns mesmo. Foi o names, sequence not loaded. Foi o names. Esse names aqui é um. Não tem default, né? Labels to apply.
Aí eu acho que eu coloquei alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu peguei alguma coisa aqui do chat GPT pra colocar. Vou ver aqui o arquivo em que eu fiz isso. Só um minuto. Ah, tá certo. Load. Ah, tá certo. Aí eu ignoro index. Ah, sim, eu acho que foi uma coisa que eu tinha. Pronto. Eu apaguei aqui. Aquele ignore index, né? Ele vai ser importante. Ignore index. Ignore index true, né? True. Ah, agora sim. Pronto, né? Agora sim, eu tenho um data frame que tem 100 colunas, 100 colunas dele, né? De 0 a 99, e tem 1440 linhas. 1440 linhas que são os valores de carga, né? Então, por exemplo, se você quiser plotar isso daqui, ó, uma possibilidade, né, é fazer dessa forma. Aí você pega o DF, que é o data frame final, né, DF final, só para a gente ter uma noção do que é, o que são esses dados, né? Então, DF final plot. Eu vou colocar aqui uma grade, uma gradezinha. Vou colocar aqui também só assim já funciona. Interessante. Se eu não colocar esse outro comando aqui, ele vai, como são muitas curvas, ele não vai aparecer nada, certo? A verdade aparece daqui, né? Mas não fica legal, então eu vou colocar legend none. Pronto, aqui fica melhor, certo? Então tá aí, ó, todas as minhas curvas. Aí dá pra aumentar aqui a tela, né, a visualização, fazendo deixa eu ver aqui, fix size. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, 20 por 10. Aí fica bem melhor, né? Bem maior a figura, ó. Então tá aí as 100 cargas, ó, com seus 1444 valores. E a gente não pediu pra... Eu pedi para pegar só 20, né, cargas. Então como é que eu faço isso? Import random. Eu coloco random ponto sample. Aí eu coloco aqui um range 20. Opa, um range de 0 a 100, né? 100. De 20 valores. Então ele vai sortear aqui, ó, 20 índices aleatórios. Tá bom? Que você pode usar para pegar. Então vou botar aqui, né? Loads. Certo? Aí você vem aqui no DF final. DF final. E coloca aqui o Loads. Eu acho que vai dar certo assim. Tá aí, ó.
Qual o tamanho desse negócio aqui? 20 colunas. 1440 linhas. Certo? Vamos botar para plotar aqui. Vamos dar para plotar isso aqui. Plot. Mesma história. Vou copiar os mesmos atributos, parâmetros aqui, tá bom? Tá aí as minhas 20 cargas. Tá bom? 20 cargas. Poderia ser menos. Vamos colocar aqui 5, só pra gente ver. Então, 5 cargas. E aqui você faz a análise. Se você quiser as demandas máximas. Aí isso aqui você pode gerar um novo... Foi o que eu fiz, né? Um novo data frame, ó. Você coloca assim, ó. Data select. E aí você coloca exatamente isso daqui. Aí aqui eu coloco data select. Data select. Tá aqui os loads, data select. As 5 cargas, beleza? Então no meu data select tá aqui as 5 cargas, né? 48, 88, 4, 45 e 13. Se você quiser as demandas máximas dessas cargas, né? Vou colocar aqui max, vamos ver o que dá. Ele vai pegar o máximo da 48, o máximo da 88, o máximo da 4, o máximo da 45 e o máximo da 13. Tá aí, demanda máxima. Vamos ver se é isso mesmo. 48, vai ter um aqui que vai estar com pico aqui quase em 10. A 4, a carga 4 está em 9,79. Tá aqui ela, ó. 9,79. Exatamente esse valor aqui. Isso aqui é a demanda máxima. É a demanda máxima da carga 4. Tá bom? Então é assim que vocês vão proceder para calcular o que está sendo pedido no trabalho. Aí agora é manipulação de data frame, certo? Vocês vão fazer isso para cada consumidor e depois para o conjunto de 20. Qual é o conjunto de 20? É você pegar o data select e dar um sum aqui, né? E não é isso que eu quero. Então, se não é isso que eu quero, eu mudo o eixo, axis 1. Opa, agora eu tenho, sabe quem que eu tenho aqui? Eu tenho a demanda diversificada. Então tá aqui a minha demanda diversificada, certo? Então não é nada de complicado não, pessoal. É só ter uma noção do Pandas, uma noção básica de Pandas. E você ir utilizando essas ferramentas. Então veja como eu utilizei uma ferramenta de IA para poupar o meu trabalho, de ficar escrevendo esse for, de ficar me lembrando o que é que essa biblioteca aqui do Python faz, né? Enfim, é isso, pessoal. O tempo aqui já acabou. Eu acho que já deu para dar uma noção boa para vocês de o que é que eu quero nesse trabalho, tá bom? Ficou claro? Sim, tá tranquilo? Vocês entenderam, né? Alguma dúvida? O tempo está muito limitado. Mas é isso, né? Pessoal, eu vou encerrar aqui. Eu vou fazer a chamada, tá bom? Aí eu vou encerrar a gravação. Vou fazer a chamada aqui. Por favor, se manifestem quando forem chamados. Vou encerrar a gravação.